Boa noite. Os pregadores são engraçados, né? Vão ler e tiram o óculos. Mas sabe que vocês vão entender isso. Nós vamos ver hoje, essa reunião, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Ele vos deu vida, ele aqui falando de Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, e não pelas boas obras, mas criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Santo Amaro tem um irmão chamado João Frisberg. Apareceu um caroço no pescoço dele. Esse caroço vem aumentando de tamanho. Foi a Belo Horizonte, fez alguns exames, fez uma biópsia, mas o SUS precisava de um detalhamento daquele tumor, daquele caroço, para saber qual tratamento aplicar, administrar algum jogo. Mas não sai rápido, né? Ele foi segunda passada ao médico, achando que já ia receber o diagnóstico, então ele tem que esperar mais uns 30 dias, ficar nessa angústia, nessa expectativa angustiosa, para receber, quem sabe, finalmente, qual é realmente o seu problema e qual a administração, qual medicamento, qual tratamento ele precisará receber. Embora a minha voz vai chegar também, vai chegar aos ouvidos dos irmãos, mas por certo há também em nosso meio pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que ainda estão na perigosa condição, na condição natural em que viveram. E eu quero falar com você particularmente, embora os irmãos vão me ouvir, mas eu gostaria que você me ouvisse como se eu estivesse falando só para você, pessoalmente, com todo carinho, com todo interesse no teu bem-estar espiritual, no teu bem-estar eterno. Eu quero dar a você
o diagnóstico de Deus sobre a sua situação diante dele, neste exato momento. Se eu estou falando com alguém que ainda não creu no Senhor Jesus, então o diagnóstico que eu vou passar essa noite, eu vou ler essa noite, é um diagnóstico que veio de Deus, que deseja que você seja notificado disso, enquanto você ainda desfruta de oportunidade. Como é que Deus vê todas ou uma pessoa que ainda não se converteu a Ele, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo? Primeiro diagnóstico, versículo 1: mortos. Deus, do seu céu de luz, olha para baixo a terra escura, envolvida em trevas, e te vê pessoalmente, te conhece, todos os teus temores, todos os teus medos, todas as tuas angústias, e Ele te vê nessa condição, morte espiritual. Embora você tenha andado, embora você tenha se exercitado, embora você tenha vindo com as próprias pernas até aqui, esta sala, para ouvir a palavra de Deus, no sentido espiritual, o diagnóstico de Deus para você, falando espiritualmente, é que você está sem vida espiritual. Você não desfruta da vida de Deus. Você está desprovido de vida espiritual. Mas ele explica, não deixe de explicar a razão dessa morte: delitos e pecados. Você não tem vida espiritual. Você está sem a vida eterna, a vida espiritual, a vida de Deus, por causa dos seus pecados, por causa dos delitos, por causa dos pecados. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separou a criatura do seu Criador. E na condição natural, aquela condição de nascimento, que não recebeu ainda, não experimentou ainda a justificação, o perdão, é a condição de morte espiritual, por causa dos delitos e pecados. Talvez você não tenha pensado na gravidade dos seus muitos pecados, dos quais você não tem nem conta, mas Deus os tem todos anotados. Esses pecados, por causa desses pecados, delitos e pecados, você está separado de Deus. Esse foi o aviso que Deus deu a Adão, o nosso primeiro pai, e a Eva também. No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Certamente morrereis, diz a tradução que eu uso aqui, a Bíblia, tradução atualizada. Em outras palavras do Novo Testamento, o Senhor disse a Adão: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Adão pecou contra Deus. Os nossos primeiros pais, aquele primeiro casal, pecou contra Deus. Pecaram contra Deus. E toda a raça caiu juntamente com aquele casal. Caímos com Adão. Caímos em Adão. A forma caiu, ficou defeituosa. E tudo que veio dessa forma agora carrega aquele defeito proveniente
queda. Caímos juntos com Adão. Grande foi a minha admiração quando olhava para esse versículo de Gênesis. No dia em que dela comer, certamente morrerás. E eu pesquisando cada palavra desse versículo, grande foi a minha admiração quando descobri que certamente e morrerás são as mesmas palavras, são diferentes no português. Certamente morrerás. E essa tradução mostra a morte como uma consequência do pecado. Mas na língua original você vai ler, se você pesquisar, morrendo, morrerás. Foi isso que Deus disse à sua criatura. Foi isso que Deus disse a Adão: se você comer, você vai morrer. Morrendo, morrerás. Pecando contra Deus, Adão entraria num processo de morte. Quando a esposa comeu, quando ele comeu, morreram espiritualmente. Foram separados de Deus. Morrendo, morrerás. Algumas dezenas de anos depois, morreram fisicamente. E essa morte física é uma consequência da morte espiritual. Certamente morrerás. Fala da consequência do pecado. Mas morrendo morrerás, fala de um processo de pecado. E geralmente a consequência ela vem depois da ação. Mas o processo está acontecendo. Entraram no processo de morte, estavam morrendo. E pode ser que você também tenha essa ideia: por causa dos meus pecados eu vou morrer. Mas você já está envolvido num processo de morte, por causa dos seus delitos e pecados. Morte é separação de Deus. Na verdade, morte é separação. Quando alguém morre fisicamente, a Bíblia explica: a alma saiu do corpo. Houve uma separação. A morte trouxe um desequilíbrio para a existência humana. Agora a alma está em inimizade com o corpo. Pode sair a qualquer momento. Separação. E a morte espiritual é a separação de Deus. E separado de Deus é separado da vida. Não existe vida à parte de Deus. Não existe vida separada de Deus. Deus é a própria vida. Deus não é aquele que simplesmente dá e pode dar a vida e quer dar a vida. Deus é a própria vida. João escreveu que Deus também quis que o Filho tivesse vida em si mesmo. O Senhor Jesus Cristo tem a vida em si mesmo. Ele quer te dar a vida esta noite. Ele pode te dar a vida nesta noite. Mas Ele é muito mais que aquele que quer dar vida. Ele é a própria vida. Depois de dizer: eu sou o caminho, porque o pecador está perdido, Ele disse também: eu sou a vida. Eu sou a vida. Ele quer dar vida, mas Ele é a própria vida. Mas isso não pode ser dito em relação a mim e a você. Nós não temos vida. Nós não temos o controle da nossa vida. O controle da nossa existência, da nossa própria existência, está fora de nós. Deus não precisa de uma força exterior para existir. Ele existe por si só. Ele não teve começo e não tem fim de existência. Ele é Deus, o eu sou, o eterno. Vive por si só. É a própria vida. Mas nós, quem somos nós? Até mesmo a vida física, a vida biológica,
presente de Deus. Paulo, falando aos filósofos da Grécia, de Atenas especificamente, ele disse que Deus mesmo é quem a todos dá vida, e a manutenção dela, que é a respiração, e tudo mais que é necessário para a preservação desta vida. Tiago escreve para algumas pessoas que estavam fazendo alguns planos à parte de Deus. Vamos para a cidade tal, vamos montar um comércio lá, vamos ganhar muito dinheiro. Projetos à parte de Deus, como se eles tivessem o controle da própria existência. E Tiago recomendou: em vez de fazer esses projetos à parte de Deus, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, não só viveremos. O controle da tua vida física, da tua vida biológica, está nas mãos de Deus. Você vive, você respira até agora porque Deus permitiu. Você dormiu a noite passada, foi desligado do mundo exterior, seu coração continuou batendo, os seus órgãos continuaram funcionando, fora do teu controle, você estava desligado, mas Deus quis te sustentar, Deus quis renovar mais uma vez as oportunidades a você e para você poder ouvir a sua palavra, para você poder ouvir o seu evangelho. Você está vivo, não porque simplesmente você é de uma família que vive muito, porque você tem observado uma dieta rigorosa, porque você tem sido um dos frequentadores das inúmeras academias que tem se multiplicado por aí. Você está vivo porque Deus permitiu que você vivesse até agora. O que dizer da vida espiritual? O diagnóstico de Deus para você, o primeiro: você não tem vida espiritual, porque você está separado da vida, você está separado de Deus. O profeta fala de uma ocasião quando o povo de Israel estava em uma desconfiança. A impressão que aquele povo tinha é que a mão de Deus estava encolhida para não poder salvar, e os ouvidos divinos estavam cerrados, surdos, fechados, para não poder ouvir. E o profeta esclarece dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É essa sensação, essa impressão, não é uma vontade divina, é o pecado de vocês, é o resultado do pecado de vocês, que fazem separação entre vocês e o vosso Deus, entre vós e o vosso Deus. Morto por causa dos delitos e pecados. Você está envolvido em um processo de morte, como aquele galho da árvore que foi podado e foi colocado à parte, foi cortado do tronco, foi cortado da vida, não pode mais receber a vida, a seiva está à parte. Está verde ainda, mas está dentro de um processo de morte. É uma questão de pouco tempo, e aquele galho se tornará lenha para alimentar o fogo do fogão, do interior. Você, embora verde ainda, desfrutando dessa vida física e biológica, mas você está envolvido em um processo de morte. E esse é o diagnóstico de Deus para todos. E eu quero que você considere que eu estou falando com você particularmente, passando esse resultado da parte de Deus para você. Você está sem vida espiritual. O segundo diagnóstico
você não tem liberdade, você não é livre. Pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, andastes segundo o príncipe da potestade do ar, andastes fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse andastes, esse andar, fala de uma maneira de viver, fala de um comportamento, de um estilo de vida. Vocês andam segundo o mundo, vocês andam segundo Satanás, vocês andam fazendo a vontade da carne, que é a natureza caída, a natureza pecaminosa. Vocês andam segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas essa não é a razão, nenhuma delas é a razão pela qual Deus me criou e te criou. Volto a Atos 17 para repetir, sem distorcer, as palavras de Paulo. Ele falando aqueles homens, aqueles sábios, falando sobre o pecado. Ele trata desse assunto também, a ausência de liberdade. Naquele texto ele fala que de um só Adão Deus fez toda a raça humana. De um só Deus fez toda a raça humana, para buscarem a Deus. Não existe um humano sequer que não tenha nascido e que não seja descendente de Adão. Quando Adão foi dar nome à sua esposa, ele a chamou de Eva, não sem razão, porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Eva, vida, é o significado de Eva. Vida, porque ela será a mãe de todos os seres humanos. De um só fez toda a raça humana. Ela será a mãe de todos os seres humanos. Logo, todos os seres humanos descendem desse casal. De um só fez toda a raça humana, para buscarem a Deus. Mas quando Deus vai dar o diagnóstico daqueles que estão andando nos delitos e pecados, Deus diz: eles andam segundo o mundo. O mundo é uma cultura, o mundo é um estilo de vida. Andam segundo o mundo, andam segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Andam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas não andam buscando a Deus. Estão fora dos propósitos de Deus. Deus me criou e Deus te criou para podermos buscá-lo. Não existe outra razão para a nossa existência. Não vamos encontrar sentido para a nossa vida senão nessa verdade. Deus me fez para buscá-lo. E as pessoas estão vazias porque estão separadas do Criador, não estão buscando o Criador. Paulo escreveu, repetindo algumas palavras do Velho Testamento: não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, perdidos, extraviados. A uma, como se fosse uma fila indiana, a uma se fizeram inúteis, uma fila de inutilidade por causa do pecado. Não existe liberdade a parte de Deus, como não existe
vida também, já falamos, a parte de Deus. Ninguém pode dizer que é livre sem ter experimentado a regeneração. Ninguém pode dizer que desfruta de liberdade verdadeira, senão sem antes ter experimentado o novo nascimento. A verdadeira liberdade está em buscar a Deus. Não existe liberdade fora disso. Fora disso é escravidão. Quantas vezes relutei contra essa verdade? Eu sou livre, faço o que quero, penso o que quero, pratico o que quero, vou aonde eu quero. Eu sou livre. O colega, depois de ter recebido o Evangelho, e a gente não tinha mais nada a dizer, senão continuar orando, perguntamos: qual será a tua decisão? Ele disse: olha, por enquanto não tem decisão. Em poucas palavras, eu tenho medo de perder a minha liberdade. Ele tem medo de perder a liberdade que não tem. Ele tem a impressão de que é livre, mas não existe liberdade fora de Deus. Então, quando nós lemos andando segundo o mundo, seguindo a cultura, as suas manias, as suas tendências, as suas cogitações, segundo o mundo, seguindo o mundo, na correnteza, como um peixe morto, levado pela correnteza, andando segundo o príncipe da potestade do ar, o manipulador, o violentador da vontade humana, Satanás, andando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não conseguindo controlar os próprios desejos, as próprias paixões. A Bíblia chama isso de escravidão. Diagnóstico de Deus para você: você não é livre, você não tem liberdade, porque a parte do Criador não existe liberdade. Ponto final. A liberdade está no Evangelho, a liberdade está na salvação, a liberdade está em Cristo Jesus. Terceiro diagnóstico: culpado. Culpado. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E éramos por natureza, por nascimento. Quantas vezes ouvi na adolescência aquele pensamento popular, nem sei se existe ainda, de que a criança é pecadora a partir de 7 anos. Mas o Evangelho diz: por natureza, filhos da ira. Davi dá testemunho da sua experiência, mas na verdade o seu testemunho é o nosso testemunho. Eu nasci em pecado, confessou Davi e não negou, e em pecado me concedeu minha mãe. Um outro salmo vai dizer: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Naquele momento, quando a mamãe ficou grávida, ela concebeu. Ali está o embrião desviado, que recebeu a natureza pecaminosa dos seus progenitores. Desviam-se os ímpios depois dos 7 anos? Não. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem, e é uma questão de tempo. Nascem e logo se desencaminham, proferindo mentiras. Por isso o Senhor Jesus é a verdade, porque o homem está enganado e no engano. E éramos por natureza filhos da ira, juízo para o culpado. A ira de Deus
não é um descontrole emocional, como é a nossa ira. A ira humana é um descontrole emocional. Mas a ira de Deus é aquela disposição divina, a disposição do próprio Deus, de não arredar uma fração de milímetro sequer para aceitar o pecado na sua presença. Deus santo, 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 o justo Deus, não aceita um milímetro sequer, e se tiver uma medida menor do que essa, Ele também não aceita. Ele não aceita um milímetro sequer de pecado no seu céu, na sua presença. Mas nós somos pecadores. Então, se nós somos pecadores e Deus não vai aceitar o pecado na sua presença, isso é juízo, isso é condenação, isso é julgamento. Então, o terceiro diagnóstico de Deus para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus: culpado, culpado, culpado por causa dos pecados. E o culpado precisa ser levado a julgamento. A violência tem se multiplicado nos nossos dias. Mães, pais têm perdido seus filhos, entes queridos. Comerciantes têm sofrido prejuízos enormes, têm sido roubados, têm perdido seus bens. E a mídia apresenta essas pessoas amarguradas, decepcionadas, empunhando faixas, cartazes, organizadas em grupos, algumas delas. Mães levando na camiseta em que traja a fotografia do filho da filha que perdeu a vida num assalto, num roubo, por pouca coisa, por algo menos que um celular, um tênis, alguma coisa assim. E estão lamentando porque os assassinos estão no bairro. Os delinquentes estão soltos e a justiça não age, não aplica o juízo. E quem está lendo o jornal ao outro lado de cada tela se identifica com esses pais. Eles estão certos, porque o culpado precisa ser levado à barra do tribunal, precisa ser levado a juízo. Nós concordamos. E não é diferente em relação a Deus. O universo tem um dono. Existe um Senhor do universo. Ele tem a sua vontade, Ele tem a sua palavra. E os homens afrontam o Senhor do universo todos os dias. E Deus se ira todos os dias por causa dos pecados dos homens. E nós temos que concordar. É até uma questão de lógica. O pecador culpado precisa ser levado a juízo. Você vai concordar com Deus, porque você concorda com aqueles pais. O delinquente, o infrator, o criminoso, aquele que transgride a lei, se torna culpado pela transgressão e precisa ser levado às barras do tribunal. E Deus renova essa oportunidade para que você ouça esse diagnóstico da parte dele. Você não tem vida, você não tem liberdade e você é culpado. Será levado a juízo e a julgamento. O que um morto pode fazer por si só? O que alguém que está triplamente aprisionado, triplamente porque segue o mundo, segue o diabo, segue a carne, três algemas
O que é que uma pessoa pode fazer para se livrar do tribunal inevitável por si só? Ela precisa de ajuda. E depois de apresentar esse diagnóstico tão triste, lamentável, doloroso, porém real, eu não posso deixar de mostrar o outro lado da notícia, o outro lado da moeda. Por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, Deus, por todas as suas virtudes, movidos por um amor que nós não conseguimos dimensionar, medir, Ele quis interferir na história da nossa raça. Ele envia o seu Filho unigênito. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Depois de apontar essa triste realidade tua, Deus quer que você saiba também que existe toda a provisão necessária para que você seja salvo antes do término da reunião. E toda a provisão que você precisa para se libertar, para ser livre dessa situação, para receber a cura dessas enfermidades, toda a provisão está em Cristo Jesus. Por exemplo, já caminhando para o final da nossa pregação, se o homem está morto, o Senhor Jesus Cristo é a vida. Quem tem um filho, escreveu João, tem a vida. A vida que você não tem, a vida que você desconhece, a vida que você precisa para viver na presença de Deus, está em Cristo Jesus. E ela está disponível a você nesse exato momento. Se você está morto porque está separado de Deus, o Senhor Jesus pode te reconciliar com Deus. E ligado a Deus, isso só pode acontecer pela fé, você estará ligado à vida. E o Senhor Jesus é essa vida. Quem tem o Filho tem a vida. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra, mas ela precisa descer, e crê, com o coração se crê para a justiça, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você pode ser vivificado neste exato momento. Você pode receber a vida de Deus neste exato momento. E Deus deu o seu Filho unigênito, que morreu por você naquela cruz, para tornar essa vida disponível a todos, especialmente para você, neste momento. Se você é um prisioneiro do pecado, segue o mundo, segue o diabo, segue a própria natureza caída, se você não consegue se livrar dessas algemas, o Senhor Jesus Cristo pode te libertar nesta noite. João escreve também no capítulo 8, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará, porque o pecador é escravo do pecado. E você continua lendo João 8, e você vai chegar no versículo que diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade que liberta não é uma igreja. Essa verdade que liberta não é uma filosofia de vida. Essa verdade que liberta é uma pessoa divina. E se o Filho vos libertar, então a liberdade que você precisa, a libertação que você precisa experimentar, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E se o Filho vos libertar, note, verdadeiramente
verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito: se o Filho vos libertar, sereis livres, já teríamos entendido. Mas o Evangelho diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente. Sabe por que verdadeiramente? Porque o ser humano acha que é livre. Ele acha que desfruta de liberdade. Mas verdadeiramente sereis livres se o Filho vos libertar. A verdadeira liberdade é uma pessoa. A verdadeira liberdade é o Senhor Jesus Cristo. Se você tem o Senhor Jesus Cristo, você tem a liberdade. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo, você está rejeitando a liberdade da qual você precisa desesperadamente. Talvez você não saiba disso. Se você é culpado e é passivo de condenação, o Senhor Jesus tem provisão também para te ajudar nesse aspecto. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, estas palavras: agora, pois, já nenhuma, não é nem cinco, é nenhuma. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O perdão em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, a absolvição em Cristo Jesus. Ele é a vida, Ele é a liberdade, Ele é a absolvição, a justificação, o perdão. Quem ouve a minha palavra, voltei a João 5, 25, 24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Você consegue voltar para casa sem tomar essa decisão de experimentar o amor de Deus por você em Cristo Jesus? Deus olha para você e te vê nessa situação terrível de morte, de prisão e de condenação. Ele te ama e dá demonstração prática, inquestionável, o próprio Filho dele. E o Filho dele tem em si tudo o que você precisa para ser salvo, e está disponível para você nesta noite. Você consegue voltar para casa desprezando o amor de Deus por você em Cristo Jesus? Você consegue sair dessa sala e reclinar a cabeça sobre o teu travesseiro, sobre o seu travesseiro, sabendo que você está sem vida, sabendo que você não tem liberdade, sabendo que você é passivo de condenação, de julgamento? Você consegue conviver com essa convicção, com esse diagnóstico, sem desejar a cura? Não dá para entender, nem a lógica, nem pela lógica. Como alguém recebe um diagnóstico de uma doença tão grave, tão séria, com consequências eternas de perdição, de condenação, recebe o remédio, mas diz: não, eu não quero. A nossa oração, a nossa esperança é que você já tenha feito isso, já no curso da reunião. Se não fez, ainda pode fazê-lo, crendo no Senhor Jesus, tomando posse de tudo que você precisa para receber vida, para receber perdão, para receber libertação. Creia no Senhor Jesus para desfrutar esses benefícios eternos
Que Deus dispensou a você. Amém. Amém.